Perguntava para o professor Joaquim Maná, chegou algum Cabral aqui na sua praia também, professor Maná, ou ainda não? Não, acho que não chegou o próprio Cabral, mas chegou os empregados, né, que começaram a fazer essa matança. É por isso que a gente fala, porque os brancos falam que descobriu o Brasil, mas já tinha índio. Fica mentindo, fica falando, descobriu o Brasil, mas não descobriu não, porque já tinha Yanomami, já tinha Macuxi, já tinha outra tribo. Essa história de Pedro Álvares Cabral ter descoberto o Brasil é a história deles, mas eu não acho, porque quem estava no Brasil primeiro são índios, então eu acho que quem descobriu o Brasil mesmo foram eles. Não foi o Pedro lá que descobriu pra mim não foi. Ele só achou aqui o Brasil. Porque quem descobriu na realidade foram os índios, esse país aqui. Eles exploraram o Brasil inteiro. A história que os brancos deixou para seus filhos foi uma história assim, enfeitada, né? Chegaram na praia de Canoa, nosso pessoal deu caju para eles, deu muita fruta para eles na praia, todos ficaram amigos. Assim começou o Brasil. Pedro Álvares Cabral, através de um desvio de rota, chegou ao Brasil e tentou tomar, né, o Brasil dos índios. Teve guerras entre eles e tudo. Os índios também tiveram a guerra entre portugueses e os índios. Os índios não ganharam por causa de falta de poder. Os portugueses tinham armas de fogo, e eles com arco e flecha, lança, não tiveram o poder. O professor Darcy Ribeiro disse que nós éramos uma população em torno de 5 milhões de habitantes no litoral do Brasil. 20, 30 anos depois que os brancos tinham chegado, essa população tinha caído para coisa de alguns milhares de indivíduos. E foi um encontro, foi brincadeira na praia, trocar só amizade. O índio foi exterminado. A gente acredita que foi exterminado mesmo. Foi guerra de ocupação, né? Foi uma guerra de entrar num outro país estrangeiro mesmo e ocupar ele. Os Pancararu, no sertão de Pernambuco, os poucos sobreviventes dessa nação, depois das guerras de extermínios, eles foram ajuntados em missões religiosas governadas pelos jesuítas. Mais tarde, já no final do século XIX, eles receberam também os escravos libertos, que foram viver com eles para ensinar a eles ofícios que eles ainda não conheciam. Isso tudo promovido pelo governo, era uma forma de acirrar, né, o processo de integração das nossas tribos com o resto dos outros povos que estavam chegando para cá para o Brasil. Viva os índios da aldeia de Pancararus! Viva nós todos que estamos aqui! Viva os índios caboclo brabo! Eita! E minha bisavó, que era cabocla braba, da Serra Negra, e veio para aqui em aldeia, quando soube que estava. Ela soube que tinha essa aldeia aqui, ela veio plantar os índios. Veio plantar os índios aqui e aqui se criou. Trouxeram negros, trouxeram branco aqui junto para trabalhar, para ensinar os índios, que eles ensinavam a língua, mas a mão de obra, eles trouxeram outras pessoas já qualificadas para ensinar os índios a trabalhar. Plantar cana-de-açúcar, ampliar a plantação de mandioca, que já existia, mandioca e milho,
E com essas mudanças, com essas pessoas misturadas em nosso meio aqui dos índios, é que começou a interferência de sangue e de raça. Será bidaro, que, le, la, la, que, le, cacá, que, lu, badanda, que, pachale, que, zambu, miranda, o, que, cacá, o, bebê, tondu. Esse era o colégio dos caboclos brabo do mato. Minha bisavó chegou, cantava, que era cabocla brava. Vocês viram como que os pancararus sofreram com a expansão do ciclo, né, econômico da cana-do-açúcar, que coincidiu com o assentamento deles nas missões religiosas em 1808 e que veio até o século XX. Agora, no século XX, nós assistimos de novo uma frente de expansão agropecuária e madeireiras, ameaçando a existência dos caingangue e causando uma guerra que quase que custou a vida de todos eles. Existe um conflito histórico com relação ao caingangue. Quando em 1910 começou a pacificação do caingangue, uma das primeiras coisas que se instala é a construção de linhas de transmissão nos territórios com o intuito de nos separar, de separar os aldeamentos. Então, e a coisa é feita a bala, aldeias inteiras são exterminadas. Eu até me lembro de uma passagem do livro de um antropólogo que ele fala assim, no depoimento de um bugreiro, que eram contratados bugreiros para matar os índios. Então, para você provar que você matou, tantos índios que você matou, você levava a orelha ou escalco. Então, ele falava assim, que ele matou uma aldeia inteira, e no outro dia ele retornou à aldeia caingangue para ver se todo mundo estava morto. Ele falou, tinha um que estrebuchava, que ele virou os olhos, ele até parecia gente, né? Então, o preconceito era tão grande que nós éramos vistos como pessoas e sim como animais. E essa herança histórica, ela vem estrategicamente. O caingangue, que é um povo guerreiro, se acomodou. Houve um acomodamento até estratégico da parte. A gente perdeu os nossos territórios foram reduzidos, então a gente se acomodou um pouco. A gente tinha que se acomodar para se fortalecer, para se resgatar, até para se unir de novo, até fisicamente, porque muitos foram dispersos. E agora, com o retomar da nossa história, com o retomar de uma série de coisas nossas, dos nossos rituais, a gente buscou na história essa necessidade da gente rever o que é nosso. Viu quanta coisa nova você já aprendeu sobre os índios no Brasil? Agora eu vou te convidar para ver o ponto de vista dos índios lá do Acre, sobre a história do Brasil mesmo, essa história que você está vendo junto comigo aí, contada por gente de várias regiões do país. Todo povo indígena tem a sua história. A história de vida, a história do trabalho, a história da terra, a história da tradição e a história de todas as convivências daquele povo indígena. E com isso nós tentamos fazer um material que se dá o nome História Indígena, onde está todas as informações como são a vida do povo indígena do Acre. Nós, os professores indígenas do Acre, elaboramos uma cartilha História do Povo Indígena em 4 períodos. Tempo da maloca, tempo da correria, tempo do cativeiro e tempo do direito. E no tempo da maloca, eu falo assim, era uma vida saudável, com muita fartura, com muita tradição. Então naquela época era mais sossegado os índios. Tempo das malocas. Eles iam caçar, né? Traziam muito alimento e era dificilmente também eles adoecer. Então a vida deles era mais tranquila e mais sadios também e fortes. A correria era uma frente que chegava atacando os índios, e os índios tinham por obrigação sair daquele lugar e sair fugindo. Isso que dá o nome da correria. E a época era muito difícil. Os velhos, para dormir, eles tinham que cavar um buraco para se deitar. Só estava a rede e eles se escondiam debaixo da rede.
faziam um buraco e se deitavam lá. Isso com a intenção de que quando alguém atirasse na rede, ele sabia que alguém estava atacando. Matava os índios, os homens, e alguns escapavam, corriam na mata, eles pegavam a mulher à força, os brancos. Né? Aí ali, já, aquelas índias já pegavam a doença. As mulheres não tinham como ter tanto filho. Passou a ter várias doenças, acabou com vários povos. Morrendo cedo. Por que não podia ter tanto filho? Porque com 1 ou 2 filhos tinha como fugir, tinha como correr. Dessa correria passou a ter o nome do cativeiro, onde alguns contatos que o nosso povo indígena tiveram com vários patrões, com esses caucheiros, com os nordestinos, que vieram atrás do ciclo da borracha que estava acontecendo naquela época, né? Então passou a ter esse nome de cativeiro. O patrão obrigava o índio seringueiro, a profissão dele só para cortar, não para mais caçar, nem pescar e nem passear. Ele botava no serviço, bateu os campos, e a vez que aquela pessoa que trabalha pouco, ele, a vez, só ele mesmo que tinha arma, né? Arma de fogo, terçado. A pessoa que trabalhava pouco, ele batia, a vez matava, né? Ele tem um calendário para eles trabalhar, né? Durante 15 dias, ele tem uma pessoa que vai, numa colocação, vai ver as borrachas, a produção dos seringueiros, né? Vai pesando. Nossa produção, a gente nem sabia o peso da borracha. A gente, assim, na frente da gente mesmo, eles roubavam. Aí só trocava de mercadoria. Ainda dizia que a gente já estava devendo para ele. Precisa de fazer outras borrachas novamente. Que o Felizardo Cerqueira foi uma das pessoas que começou a juntar vários povos indígenas para manter eles como cativeiro, como trabalho. Eles então criaram um mecanismo de querer marcar os próprios índios. Por exemplo, aqui tem uma imagem, um dos velhos que ainda foi marcado nesse contato e ainda é vivo lá na terra indígena do Jordão. São então, duas letrinhas. Duas letrinhas. É um F e um C. Isso significa Felizardo Cerqueira. Então, ele... Esse é o nome do patrão dele? Isso, esse era o nome do patrão. Igual um dono. Igual um dono. É como se você marcasse os seus animais dizendo, esse é o meu animal. Pode ser identificado que foi eu que amancei, essa palavra amancei. Ou por outros pode dizer, domestiquei. Um padre francês escreveu um texto dizendo que os índios eram mortos como se fossem animais, porque não eram batizados, não tinha nome em português. Eu tenho visto que esses direitos que a gente conseguiu, que a gente manteve fixo, de você ter uma terra demarcada, ter uma escola na aldeia, ter um agente de saúde na aldeia e ter agentes de águas florestais que estão também se formando para trazer outras alternativas. E não é só isso que resolve o nosso problema. A gente vai conquistar muito mais direitos, como direitos da cidadania que falam, das melhores condições da cidadania, e que o povo indígena também precisa. Já tem vários direitos conquistados, mas precisamos conquistar muito mais ainda. Rio de Janeiro é o ponto inicial de uma nova excursão pelos sertões bravios, a que o progresso e a civilização ainda não chegaram. O avião, reduzindo as distâncias, vai tornando cada vez menos penosa essa penetração no oeste selvagem. Avistamos as malocas dos índios mais bravios do Brasil. Estão localizadas num descampado.
Em torno, a vegetação é rarefeita. Chegamos finalmente ao coração de um mundo inteiramente desconhecido, em estranho contraste com o tumulto do mundo civilizado. Localizado o aldeamento, será fácil atingi-lo por terra, desde que os índios consintam. O feiticeiro da tribo leva a mão à boca para afastar os maus fluidos. O guerreiro Chavante se submete aos martírios de uma camisa. Mas que é isso? Um valente guerreiro como você vestido de mulher. Quando lhe ouvem o ruído, ganham a distância, gesticulam e embrenham-se na mata. Nossa presença se torna importuna e manda-nos embora sem a menor cerimônia. Declaram, porém, que agora são amigos e que os brancos jamais serão outra vez massacrados nos limites daquela imensa região governada pela nação chavantina. Sobrevoamos mais uma vez o aldeamento dos Chavantes. Entramos em contato com os índios, mas nosso principal objetivo ainda não foi alcançado. Não conseguimos entrar nas malocas. No entanto, estamos certos de que numa nova expedição seremos hóspedes nas cabanas chavantinas. Eis-nos de regresso ao Rio de Janeiro, outra vez em contato com a civilização trepidante, no cenário em que os homens lutam sem arcos nem flechas, a batalha incessante do progresso. Neste filme, você viu o contato com o povo Chavante na região centro-oeste brasileira na década de 50. Na década de 70, com a abertura da Transamazônica, da Perimetral Norte e de uma outra estrada chamada BR-364, que vai de Cuiabá até Rio Branco, todas as tribos que estavam no caminho sofreram um impacto enorme, que você vai poder ver agora nas imagens dos primeiros contatos desses povos com as frentes de expansão na década de 70. Em Rondônia, a abertura da BR-364 e a colonização de todo o estado teve um impacto direto sobre o Suruí e o Cinta Larga. Bandeira. Bandeira. O contato com o Suruí foi motivado inicialmente pela abertura da estrada, mas depois ele se acirrou com a entrada de colonos e com a distribuição pelo INCRA de lotes em cima da terra desses índios. Esse primeiro contato foi tão desastroso que a população suruí, estimada inicialmente entre 800 e 1.000 indivíduos, foi reduzido a 280 pessoas em 10 anos. Para o Cinta Larga, o dano do contato não foi muito diferente. Eles foram distribuídos em 3 reservas indígenas, uma longe da outra, porque sequer tinham conhecimento de que eles eram o mesmo povo, uma mesma etnia, e distribuíram eles em áreas separadas, onde eles sofreram com as epidemias e a pressão dos colonos em volta dos seus territórios. João também aqui para ficar.
Então nasceu. Meu curumim, o pau vai porritar. O merda tá. O não tá pá, só aquele. Vai parir uma emoção. Vai parir uma emoção. A abertura da Transamazônica atingiu muitos povos no seu recorte, entre eles os Paracanã, que tiveram uma perda enorme na sua população e anos mais tarde ainda tiveram parte do seu território inundado pela hidrelétrica de Tucuruí. Essa série de contatos que nós assistimos nas últimas décadas, elas foram responsáveis por uma mortalidade de mais de 80% da população de todas essas tribos que vocês conheceram agora. Isso foi um verdadeiro genocídio na história do Brasil. O povo Yanomami, que tem o seu território na fronteira da Amazônia brasileira com a Venezuela, eles estão numa lista da Anistia Internacional, da OEA e da ONU. Você sabe por quê? Porque eles ficaram ameaçados de extinção pelas sucessivas invasões que seu povo e seu território sofreram nos últimos anos. Todos nós, índios do Brasil, a gente pensava só esses pessoas são bons. Porque eles ofereciam alguma coisa, roupa, sandália, rede, panela, faca, tudo que eles que davam para os velhos. Aí os índios não aceitaram. Aí pegaram a doença. Aí depois começou a aparecer a doença. Começou a adoecer as crianças, mulher, moça, homem. Aí espalhou. Então depois o pessoal morreram quase todo, né? Metade. Era 400 pessoas, uma maloca só. Grande. Mulher, criança. Esse pessoal que está aqui quase morreu tudo. Então, esse aqui que sobrou. Até essa vez que a minha mãe morreu. Foi nessa vez? Minha mãe, minha tia, minha irmã. Nessa vez que ele morreu. As outras malocas que estavam mais As outras malocas também pegaram. Pegaram. Porque eu não fui correndo outro maloca. Levar. Já tinha doença no corpo, chegou no maloca e transmitiu. Até eu fiquei doente. Quase morre. Mas eu não morri porque eu não quis morrer. Longe dos outros. Longe dos outros. Aqueles que não saíram do maloca morreram muito. Eu fiquei vivo para contar a história. Passou o tempo de novo. Ano 76, 77. Entrou garimpeiro. Muita gente. Entrou a pé de Belo Rio, de Rodeira, e veio de avião e veio de helicóptero. Aí que espalhou. Até eu viajar para Brasília para falar com o presidente José Sarney. Aí o governo falar para mim, olha Davi, é muito difícil tirar garimpeiro. É muita gente, não tem dinheiro, não tem helicóptero, não tem pessoa para ir lá. Tem, vocês têm muito dinheiro. Tem exército, né? Tem exército, tem avião, tem dinheiro, tem tudo. Tem que tirar todos os garimpeiros. Porque eles estão matando, os garimpeiros estão matando meu parente. Também estão morrendo de doença. Eu saí do meu país e fui para os Estados Unidos. Falar com o secretário do meio ambiente, da ONU. Contei tudo lá para ele. Olha, você que é secretário do meio ambiente, você que domina o mundo inteiro, então eu quero que você manda tirar garimpeiro.
meus parentes estão morrendo, já morreram muito. Eu não quero acabar com o meu povo. Eu quero meu parente vivo, como vocês têm. Vocês têm mulher, vocês têm criança, vocês têm família. Eu tenho direito também para esse meu povo. Aí falou, olha, nós vamos resolver. Nós vamos pedir com o presidente Collor de Mello, olha, você tira garimpeiro, manda embora todinho, você tem marca Arellano Mano, você tem dinheiro. Aí resolveram, tirou o garimpeiro, explodiu todas as pistas de porco, só para fazer calmar a gente. Aí tiraram tudo, discutir tudo as pistas, tiraram todinho. Aí começaram a marcar. Você acredita que ainda existam índios isolados no Brasil, sem contato nenhum? Esse é o caso de pequenos grupos remanescentes que vivem no sul de Rondônia e que foram atropelados pelo progresso. Em 1974, quando o INCRA iniciou a abertura da gleba Corumbiara, as frentes de trabalho encontraram índios isolados ou sinais deles em 3 locais da região. O topógrafo encarregado de fazer a linha 145, ele voltou dizendo que não ia continuar porque ele viu vestígios de índios. Esse dado foi omitido pelo INCRA e os lotes foram leiloados. Em 1984, com a abertura das fazendas, madeireiros foram atacados na altura de Igarapé Omeré. O senhor estava no dia da flechada? Estava. O senhor estava? O senhor estava no caminhão? Não. Ah, sim, no meu caminhão, né? Flecharam seu caminhão? Não, não, só o não, dele, não. né? Só Ah, quando vimos aquela conversa da flechada, mas quem que pega eu? Quando vi a flecha pegou na para-brisa. É. Em 1985, Marcelo dos Santos, chefiando uma equipe da FUNAI na região, denunciou evidências de um massacre contra os índios isolados numa das fazendas da gleba Corumbiara. Aqui foi achado as balas de 38. O Pedro achou 2 balas de 38 aqui em cima. Aquilo ali é o resto das casas dele. Isso aqui é o que sobrou das casas. Um pedaço de panela aqui. Durante 20 anos, o governo ignorou a existência desses índios. E os fazendeiros continuaram ocupando seus territórios, inclusive fustigando os que sobraram, atirando neles, mandando bala. Os sobreviventes se refugiaram no resto de mata que as fazendas deixaram. Dez anos mais tarde, em setembro de 95, a mesma equipe da FUNAI localiza os primeiros 2 índios canoê no Igarapé Omeré. Em outubro do mesmo ano, consolidou o contato com esse grupo, constituído por apenas 4 indivíduos. No mês seguinte, um grupo formado por 7 índios da família Tupari foi também localizado com a ajuda desses mesmos índios canoê. O velho Babá, índio Tupari, confirma a ocorrência de um ataque à bala, no qual foram mortos cerca de 10 índios, e reconhece os objetos recolhidos 10 anos antes. Em julho de 1997, madeireiros do sul de Rondônia comunicaram à FUNAI a descoberta de uma maloca indígena na gleba Corumbiara. A equipe da FUNAI, acompanhada de 2 índios canoê, visita o local e constata, pelas características da maloca, se tratar de um grupo isolado de etnia ainda desconhecida. No interior da maloca, um buraco de 3 metros de profundidade, cercado de armadilhas,
Em volta, as árvores estão marcadas com coroas. A 1.500 metros dali, foi encontrada uma derrubada clandestina, feita fora de época, e cada vez com mais vestígios. Com um trator de esteira, o fazendeiro tenta mascarar as evidências da presença indígena na área. Os mamoeiros estão aí, é? Uma mamoeira aqui, ó. O único sobrevivente de uma tribo que foi totalmente dizimada, este homem foge da civilização, se esconde em palhoças improvisadas. Na última tentativa de aproximação, ele ficou 6 horas acuado dentro de um abrigo. Vem aqui. Mas ele rechaça com flechadas qualquer contato. A equipe de contato foi embora e deixou a câmera ligada, escondida. 6 minutos depois, ele saiu fugindo pelos fundos do abrigo.